Fala galera, tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo Spolador e hoje eu vim resolver com vocês algumas questões de raciocínio lógico da Meta 3 da galera que está estudando para o TJ, tá bom? Vocês me enviaram lá no grupo, relataram que estavam com alguma certa dificuldade em resolver essas questões. Bem, peguei a meta, selecionei algumas questões que eu considero questões-chave, questões importantes, para a gente ver como resolve esse tipo de questões e aí vocês vão conseguir aplicar nas questões da meta e também em outras sobre esse assunto, tá bom? Começo dizendo que é natural essa dificuldade, estamos num nível elevado aqui sobre lógica proposicional, então a gente já está numa parte mais difícil, o que também mostra que a gente está chegando no final do conteúdo de lógica profissional, então beleza, tem uma luz no fim do túnel, mas de fato essa parte é um pouquinho mais chatinha, então é natural essa dificuldade de vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, só precisava dar essa introdução aqui. Selecionei algumas questões aqui e a primeira é a 41, que é a nossa primeira da meta. Deixa eu colocar na tela para vocês e eu vou ficar aqui no cantinho. Beleza. A questão 41 diz o seguinte, deixa eu pegar as cores certinhas aqui, azul e vermelho. Beleza. A questão diz o seguinte, considere verdadeira a afirmação, se tomo café, não durmo. Analise as afirmativas a seguir como consequência lógica da afirmação dada. Aí temos 1, se dormir, então não tomei café. 2, se não tomo café, então durmo. E 3, se não dormir, então tomei café. Decorrem logicamente da afirmação dada, e aí nós temos 5 alternativas. Bem, isso aqui vocês já fizeram anteriormente, só que o que a FGV está fazendo? Ela está mascarando um pouquinho, dando aquele ar interpretativo para te deixar com dúvidas. Mas, quando vocês lerem, analise as afirmações a seguir como consequência lógica, vocês têm que lembrar logo de equivalências lógicas. Ou seja, quando eu digo isso, o que eu também estou dizendo, né? O que é uma consequência lógica? Se eu disse isso, então eu disse isso. Então, basicamente, eu estou falando, né? O que eu estou falando aqui no meu enunciado que vai ser equivalente a essa outra coisa na minha resposta. Eu estou procurando uma equivalência. Então, toda vez que eu ler uma consequência lógica, eu estou procurando uma equivalência lógica. Primeira coisa que a gente tem que ver, olhar o nosso conectivo. Vamos ver a nossa sentença aqui do enunciado, que conectivo é? Bem, se tomo café, não durmo. Lembra que conectivo é esse? É o se então. O então, ele está escondidinho ali depois da vírgula, né? Se tomo café, então não durmo. É uma condicional. Eu poderia chamar, por exemplo, tomo café como P e não durmo como que ou não que. Enfim. E aí, em equivalências lógicas, a gente viu que se eu tenho se P, então que, eu tenho duas equivalências lógicas e a gente provou isso através de tabela verdade, enfim. Eu poderia ter uma equivalência lógica que é negar as duas e trocar elas de lugar. Então, se P, então Q vira se não Q, então não P. Ou seja, nega as duas e inverte. É um caminho, né? Deixa eu fechar o parênteses aqui, beleza. E o outro caminho era só negar a primeira, não P, ou Q, manter a segunda. Lembra? Então, negava a primeira e trocava por ou. Bem, se a gente ver as três alternativas, a gente vai ver que todas começam com se, então, né? Todas são se, então, olha só. Se alguma coisa, então alguma coisa. Se alguma coisa, então alguma coisa. Se alguma coisa, então alguma coisa. Todas são condicionais. Então, o que a gente vai usar é isso aqui. Negar as duas e inverter. Então, vamos olhar aqui a nossa proposição. Se tomo café, então não durmo. Vou ter que inverter elas e negar. Então, vou ter que começar por trás. Não durmo, vai virar se durmo. E aí, agora, então, tomo café, eu vou ter que negar e vai virar não tomo café. Se durmo, então, não tomo café. Ou alguma coisa parecida com isso. Depende do tempo verbal, né? Se não dormi, então não tomei café. Vamos ver agora nas alternativas como é que fica. Então, quando eu digo se tomo café,
não durmo, eu também estou dizendo, se durmo, então não tomo café. Vamos olhar nas nossas alternativas se a gente tem essa consequência lógica, essa equivalência lógica. Bem, na alternativa 1 diz, se dormir, então não tomei café. Se dormir, então não tomei café. Era exatamente o que a gente estava procurando, porque aqui a gente tem se P, então que, aqui a gente tem se não que, então não P. Exatamente o que a gente precisava. Então, a 1 é ok, é o que eu precisava. A 2, se não tomo café, então durmo. Bem, ele fez o que aqui? Ele negou a primeira, né? Se não tomo café, e negou a segunda. Então, durmo. Só que ele esqueceu de trocar de lugar, esqueceu de inverter. Então, aqui deu problema, não poderia ser essa. E a 3, se não dormir, então tomei café. Ele só inverteu de lugar as duas. O não dormir veio para frente e o tomo café foi para trás. Então ficou se que... Calma aí que meu que ficou feio. Se que, então, P. Ele esqueceu de negar as duas. Então aqui não pode ser também, não é uma equivalência lógica. Então a gente pode ver bem, olha só. Na primeira, neguei as duas e inverti. Beleza, tá certa. Na segunda, o que eu fiz? Eu só neguei as duas. Não inverti. Esse foi meu erro aqui. Por isso que não está certo. E a terceira é, eu só inverti. Eu não neguei. E esses dois erros fazem que não sejam consequências lógicas, equivalências lógicas. Então, sendo só um, a nossa resposta só pode ser A, apenas um. Tá bom, galera? Então, a 41, a resposta é A. Bem, galera, vamos para a próxima questão, que é a questão 43, que diz o seguinte. Considere a afirmação. Todo político competente tem sucesso. A partir dessa afirmação, é correto concluir que... E aí nós temos as 5 alternativas. Bem, como resolver esse tipo de questão? Primeira coisa é, como identificar, né, essa questão? Bom, isso aqui é muito parecido com o que a gente fez antes. É a FGV mascarando ao máximo que a gente nem identifique o que está sendo pedido. Mas olha só, vou dar uma dica para vocês. A partir dessa afirmação, é correto concluir, ou seja, ele está falando do quê? De uma consequência lógica do que foi dito. E quando a gente está falando de consequência lógica, que nem na última questão, a gente está falando de uma equivalência lógica. Tá bom? Na outra questão, a gente fez uma equivalência lógica de sim, então. Aqui na 43, qual proposição a gente está falando, né? Que tipo de proposição? Qual conectivo está sendo usado? Bem, todo político competente tem sucesso. Não tem conectivo, né? Ou será que tem e está escondido? Quando a FGV usar todo político competente tem sucesso, né? Toda alguma coisa, eu poderia trocar por se é político competente, então tem sucesso. Porque vamos lá, todo político competente tem sucesso. Ou seja, se é político competente, logo vai ter sucesso. É a mesma coisa que eu falar, se é político competente, então tem sucesso. É uma condicional de qualquer forma. Então, eu posso reescrever isso como se P, então que, né? Sendo político competente P e tem sucesso Q. Beleza. Qual assunto eu estava falando mesmo? Equivalência lógica. Então, para o sim, então, eu tenho duas equivalências lógicas, né? Então, vamos lá. Se P, então Q, eu tenho duas equivalências lógicas. Eu tenho negar as duas e trocar de lugar, né? Negar as duas e inverter. Ou seja, ficaria se não Q, então não P. Ou eu poderia, né, negar a primeira, não P, ou Q. Essas são as duas equivalências lógicas, né? São duas consequências lógicas de eu falar se P, então Q. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Montar essas duas e ver qual alternativa, né, faz mais sentido para gente. Então, se não Q, então não P, ficaria como? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pensar onde é que eu posso escrever, deixa eu dar uma limpada, de repente. Aqui, vou trazer isso aqui mais para cima.
Beleza. Então, vamos lá. Se não Q, então não P. Isso aqui seria a mesma coisa que negar as duas e inverter. Então, teria que começar por trás. Tem sucesso. Para negar tem sucesso, é se não tem sucesso, então político competente ficaria não é político competente, né? Não é competente. Então, se o político não tem sucesso, então não é competente. É isso que a gente vai estar procurando nas nossas alternativas. Ou poderia ser não P ou Q, né? Não P ou Q. Seria o quê daí? Negar a primeira, né? Político competente ficaria político não é competente. Ou tem sucesso. Então, a gente teria que olhar nas alternativas e encontrar uma dessas duas. E eu estou afirmando para vocês, teria que ser uma dessas duas. Então, vamos lá. A primeira diz, se um político tem sucesso, então é competente. Não é o que a gente quer, porque faltou negar esse cara aqui e faltou negar esse cara aqui. Ele só inverteu. Pode ver. Competente é P, sucesso é Q. Então, ele fez se Q, então P, né? Isso aqui é se Q, então P. O que faltou aqui? Faltou negar. Esqueceu de negar, não pode ser essa A, não. Não vai ser A. Agora a B. A B diz o seguinte, se um político não é competente, então não tem sucesso. Então, o que ele fez? Competente virou não competente. Sucesso virou não tem sucesso. Mas ele esqueceu de inverter. Isso aqui é um caso de se não P, então não Q. Então, ele esqueceu de inverter aqui. Inverter. Aí, não é uma equivalência lógica, não pode ser essa a nossa resposta. A C diz, se um político não tem sucesso, então não é competente. Não tem sucesso, ele negou, não é competente, ele negou, e ele inverteu, olha só. Aqui a gente falava primeiro de competência e depois de sucesso. Aqui a gente falou de sucesso e depois de competência. Então, essa aqui é exatamente o que a gente estava procurando. Essa aqui é o se não Q, então não P. Então, era exatamente o que a gente estava procurando aqui. A resposta, portanto, é a letra C. E na D e na E, como é que seria, né? Como é que a gente poderia analisar? Bem, a gente tem duas formas, né? Ou é sim, então, ou é ou. Se não é sim, então, porque só essas três são sim, então, essas duas teriam que ter o ou. E aqui a gente encontra o E. Então, aqui não poderia ser o ou. E aqui a gente está falando que existe político competente que não tem sucesso. Aí a gente está indo contra a nossa condicional, que é se o político é competente, então tem sucesso. Então a gente está falando de um caso que político é competente, V, e não tem sucesso, é VF. E isso na condicional a gente viu que é o único caso que retorna falso. Então isso aqui não pode ser verdade, tá bom? Então a resposta final dessa questão é a letra C. 43, letra C. Como vocês podem ver, é um pouquinho complicadinho mesmo, e é a FGV tentando pegar vocês. Lembra, tem que negar as duas e inverter. E eles vão enganar, vão tentar te enganar de qualquer forma. Vão negar só uma, vão negar só a outra, ou vão só inverter, ou vão só negar as duas. Então, tu tem que estar esperto. Tem que negar as duas e inverter, ou vai ser aquele caso do ou ali, nega a primeira ou a segunda. Ficar esperto, galera. 43, feita. Bora para 44, eu vou ter que tomar uma água, senão minha voz vai acabar. (44) Considere a afirmação referente aos candidatos de um concurso. Todo candidato possui curso superior
ou 5 anos de experiência. A negação lógica dessa sentença é... Bem, aqui a gente está falando de negação lógica. Então, a gente vai ter que negar essa sentença, né? Ou seja, transformar ela em falsa. Como é que a gente faz isso? Bem, para mim, a melhor forma é repartir essa sentença, porque a gente tem aqui, né, um quantificador todo e a gente tem a proposição. Candidato possui curso superior ou 5 anos de experiência. Como é que eu nego o todo, né? Quando eu falo todos da sala são homens. Todos da sala são homens. Se eu quero negar isso, geralmente as pessoas vão para o extremo, que é, se todos da sala são homens, se eu quero negar, então nenhuma pessoa da sala é homem. Entendeu? Eles vão do todos para nenhum. Se eu estou falando, todos da sala são homens, a pessoa fala, bom, a negação disso é nenhum da sala é homem. Tá errado? Não é por aí, galera. Se eu quero negar o todo, basta que uma pessoa não seja homem. Então, se eu falar todos da sala são homem, mentira, tem uma mulher ali. Aí já virou falsa a minha afirmativa, porque não são todos. Entenderam o que eu quis dizer? Então, se eu quero negar o todo, eu preciso que haja um que não, né? Exista um que não. Então, se eu falo que todo candidato possui curso superior, a negação é existe um candidato que não possui, tá bom? Mas a proposição não é esta. A proposição é candidato possui curso superior ou 5 anos de experiência. Qual conectivo eu estou usando aqui? O ou. E aí, como é que eu faço para negar o ou? Bem, a gente tem que lembrar da nossa tabela verdade, né? Do P, do Q, do P ou Q. Vamos lá. Aqui. Quando tem duas proposições é o padrão, né? VV, VF, FV ou FF. Ou seja, ambas verdades, ou só a primeira verdade, ou só a segunda verdade, ou ambas são falsas. Bem, P ou Q é aquele esquema do benefício do governo. Tem o benefício, e para sacar tu tem que levar o RG ou CPF. RG ou CPF, tá bom? Aí se tu chega lá com o RG e o CPF, o cara vai falar, ó, pode sacar. Por quê? Tu precisava do RG ou CPF, tu foi com os dois, então tu extrapolou, né? Tu foi com os dois documentos, estava bem preparado. Agora, se eu chegar lá só com o RG, vai estar tudo bem também, porque eu precisava levar RG ou CPF. Eu escolhi levar o RG, né? Acabei não levando o CPF, mas não tem problema, porque eu precisava do RG ou CPF. Cheguei lá com o RG, tranquilo, saquei o benefício. Mesma maneira, né, se eu chegar com o CPF apenas, ou seja, não levei RG e levei só o CPF. Então, seria verdadeiro, também conseguiria sacar o benefício. Agora, se eu chegar lá com nenhum documento, obviamente a galera não vai deixar eu sacar o benefício, né, galera? Então, o ou só será negado, ou seja, só vai retornar falso quando eu não fizer a primeira coisa e não fizer a segunda. Ou seja, eu tenho que negar a primeira e negar a segunda. Bom, o que eu estou procurando aqui na minha resposta, então? Estou procurando o seguinte, eu vou escrever aqui embaixo. Existe um candidato que o quê? Que ele não possui. Eu esqueci do que, né? Comi o que aqui. Beleza. Que não possui curso superior, que é a negação da primeira, e não possui 5 anos de experiência. Viram só? Todo candidato possui curso superior ou 5 anos de experiência. A negação é que existe pelo menos um candidato que não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência. É assim que eu nego essa proposição. Neguei o todo, né? Existe um. E aí, a negação da outra parte, né? Candidato que não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência. Então, a negação lógica dessa sentença é alternativa A.
todo candidato... Bom, começou com todo, já está errado. Porque aí existe um, não pode ser todo. A B diz todo candidato, também não pode ser. Agora, C, D e E diz que há candidato. Então, pode ser tanto C como D como E. Então, vamos lá. Há candidato que não possui curso superior ou, aqui já ferrou. Porque, olha só, para eu negar, eu preciso que ambas sejam F. F e F. Não é uma F ou a outra F, né? Eu preciso que ambas sejam F. Então, ou aqui que me ferrou. Não poderia ser essa. Na D diz, há candidato que possui curso superior, mas não possui 5 anos de experiência. O que eu estou falando aqui? Qual é o meu erro, né? Possui curso superior. Eu vi que não posso possuir curso superior. Eu não posso ter curso superior e também não posso possuir 5 anos de experiência. Aqui eu possuo curso superior. Então aqui está errado. E a E diz, há candidato que não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência. Essa é a alternativa que a gente está procurando, letra E. Tá bom, pessoal? Então a resposta, letra E. E aí vocês estão vendo que aqui o nível está um pouquinho mais difícil mesmo. É normal, tá, galera? É mais complicada essa parte. Mas venceremos, tá bom? 44 feita, vamos ver qual é a próxima questão que eu separei. Questão 47. Bem, vamos de questão 47 então. A proposição se hoje é domingo, então pelo menos uma padaria está fechada, é logicamente equivalente a... Bem, galera, a gente tem mais uma questão de equivalência lógica. E qual conectivo que a gente está falando aqui? Que tipo de proposição, né? É um sim, então. Então a gente vai ir naquele clássico, né? Sim, então a gente tem um P aqui, que é o hoje é domingo. Se P, né? Então, e aí pelo menos uma padaria está fechada, é o nosso que. Então a gente tem um se P, então que. Equivalências lógicas, a gente tem duas, né? Para se P, então que. Que é o quê? Negar as duas e inverter. Então eu tenho se não que, então não P. Ou eu poderia, né, negar a primeira, não P, ou manter a segunda, que. Então eu tenho esses dois caminhos para percorrer. Vou deixar aqui em cima, tá bom? Se a gente olhar as alternativas, a gente tem 4 que começam com se, então, e uma que é o E, utilizando o conectivo E. Mas as nossas opções são se, então, ou. Então essa E não poderia ser. Isso aqui eu já posso riscar de cara. E eu já posso riscar o ou, que eu estou vendo que vou trabalhar só com o sim, então. Vamos ver como é que ficaria a nossa nova, né, a nossa equivalência lógica para a proposição que a gente tem aqui. Bom, eu teria que negar as duas e inverter. Então vamos lá, vamos começar por trás. Pelo menos uma padaria está fechada. Como é que eu nego isso? Bem, eu teria que negar o pelo menos. Como é que eu nego o pelo menos? Pensa, pelo menos uma. Eu tenho dois caminhos para negar isso, né? Duas opções. Ou pode ser todas, ou pode ser nenhuma. Vamos ver o que faz sentido? Vai. Pelo menos uma padaria está fechada. Se eu falar que negar isso é todas as padarias estão fechadas, vocês acham que isso está correto? Vou falar para vocês, não está. Por quê? Aqui eu tenho que pelo menos uma padaria estar fechada. Se eu tiver todas as padarias fechadas, eu vou ter pelo menos uma fechada. Não está errado. Então eu não neguei aquilo que eu falei. Quando eu falo pelo menos uma fechada, é que tem, sei lá, no mínimo uma padariazinha fechada. E quando tem todas as padarias fechadas, eu posso dizer tem uma padaria fechada. Porque tem uma, todas estão, mas uma tá também. Então, né, não estou negando, não estou contrariando o que eu quero dizer. Agora, quando eu falo nenhuma padaria está fechada, aí eu estou negando. Porque quando eu falo pelo menos uma padaria está fechada e eu falar não, nenhuma está fechada, ou seja, todas estão abertas, quer dizer que não tem uma fechada, posso procurar que eu não vou encontrar. Então a negação de pelo menos uma é nenhuma. Então eu vou ter que trocar o pelo menos por nenhuma. Então vamos lá fazer isso. Então, pelo menos uma padaria está fechada, significa, né? Se nenhuma, vou escrever bem grande aqui.
padaria está fechada, opa, então, agora eu tenho que negar a segunda. Hoje é domingo, então, hoje não é domingo. Beleza? Se nenhuma padaria está fechada, então hoje não é domingo. Essa é a nossa contrapositiva, essa é a nossa equivalência lógica. Então eu tenho que procurar isso nas nossas alternativas. Aí a gente vê na A. Se todas as padarias estão abertas, então hoje não é domingo. Aqui tá certo, hoje não é domingo. Mas e essa primeira parte aqui, será que está certa? Vou deixar um ponto de interrogação para a gente analisar depois. Na B, se todas as padarias estão fechadas, então hoje não é domingo. Essa segunda parte aqui está correta, mas a primeira, será que está certa? Não sei. Se hoje não é domingo, então todas as padarias estão abertas. Qual é que é o erro dessa, galera? Hoje não é domingo, é o que eu queria. Todas as padarias estão abertas? Não sei se é isso que eu queria. Então, vou sublinhar aqui. Mas o que já está errado? Aqui já está errado que hoje não é domingo, está aqui na frente. E deveria estar lá atrás. Então, vou marcar aqui e já falar que não é a C. Porque eu neguei aqui, eu tenho o não que, não P, desculpa. Mas teria que começar com não que. Então, aqui já está errada. Na D diz, se hoje não é domingo, bom, é o mesmo erro ali de cima, olha só. Eu começo com não P. Eu deveria começar falando sobre as padarias estarem abertas ou fechadas, porque eu tenho que inverter elas de ordem, lembra? Aqui eu falei, primeiro domingo, depois padaria. Se eu invertir a ordem e neguei as duas, eu teria que começar por primeiro padaria e depois domingo. Então não pode ser essas duas. Então eu fico entre A e B. Vamos lá. Se todas as padarias estão abertas e se todas as padarias estão fechadas. Eu estou falando aqui que nenhuma padaria está fechada. Como todas as padarias estão fechadas? Como é que isso poderia estar certo se eu estou falando que nenhuma padaria está fechada? Todas as padarias estão fechadas? Não pode ser. Só pode ser a A. Mas, Diogo, eu estou dizendo que nenhuma padaria está fechada. E a A está falando que todas as padarias estão abertas. Ora, se nenhuma padaria está fechada, significa o quê? O que elas estão fazendo? Que elas estão todas abertas. Então, só pode ser A. Viram só? Chega a sair fumaça na cabeça dessas questões, né? Mas, enfim. O grande pulo dessa questão era o quê? Pensar que se nenhuma padaria está fechada, logo todas as padarias estão abertas. Tá bom? Raciocínio lógico puro. Vamos para a questão 48, que é outra questão que eu separei. Essa aqui é um pouquinho mais tranquila, que ela trabalha um conceito que é o silogismo. Então vamos lá. Considere as afirmativas. Quem é estudante é jovem e quem é jovem gosta de festa. A partir dessas afirmativas, é correto afirmar que... Bem, isso aqui é um caso de silogismo. Vocês lembram o que é isso? É quando eu tenho, por exemplo, se o Diogo é de Porto Alegre, então ele é do Rio Grande do Sul. Se o Diogo é do Rio Grande do Sul, então ele é do Brasil. O que eu posso concluir direto disso aqui é que se o Diogo for de Porto Alegre, então ele é do Brasil. Entenderam o caminho que eu fiz? Olha só, eu tenho Porto Alegre, aí eu tenho Rio Grande do Sul, aí eu tenho Rio Grande do Sul de novo, e aí eu tenho Brasil. Se a minha diagonal aqui for igual, eu posso cortar o caminho e passar direto aqui, ó, na regra do x. Então é mais ou menos isso que a gente vai procurar nessa questão aqui. Vocês entenderam a lógica? Se eu sou de Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul, tá certo. E se eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do Brasil, tá certo também. Então se eu sou de Porto Alegre, eu só posso ser do Brasil, né? Não tem como eu não ser do Brasil. Isso a gente chama de silogismo. Beleza. Então nessa questão aqui, o que a gente tem? Quem é estudante é jovem. Eu poderia trocar por se é estudante, então é jovem. E a segunda é quem é jovem gosta de festa. Eu poderia trocar por se é jovem, então gosta de festa.
E olha só o que eu estou tendo aqui. Deixa eu sublinhar, trazer para baixo aqui. O que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo um caso de estudante, vamos chamar de A, e jovem B. Então, eu tenho se A, então B. E aí eu tenho se é jovem, então gosta de festa. Jovem eu já marquei que é B, né? Então, se B, então gosta de festa, podemos chamar de C. O que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo um caso que eu tenho um A, eu tenho um B aparecendo duas vezes na diagonal aqui, e tenho um C. Não é exatamente esse caso aqui, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul do Brasil? É. Então, como é que eu posso resolver esse tipo de questão? Eu posso assumir logo que se A, então C. Ou seja, se é estudante, então gosta de festa. Então, eu vou ter que procurar, né, algo parecido com isso na minha questão. Se é estudante, então gosta de festa. Eu poderia, né, fazer a contrapositiva, que é o quê, né? Negar as duas e trocar de lugar, ou seja, eu poderia fazer se não ser, então não há. Então, eu poderia ter aqui se não gosta de festa, então não é, é estudante. E eu também poderia, né, fazer a do ou, mas nessa questão não vai precisar, tá bom? O que eu estou vendo pelas respostas aqui? Que a resposta não está no formato sim, então, está no todo, está no quem. Quando a gente começou aqui, estava no quem e a gente transformou no sim, então. A gente pode transformar o sim, então para o quem de volta. Então, a gente poderia falar que se é estudante, então gosta de festa, pode ser algo como quem é estudante gosta de festa. A contrapositiva é quem não gosta de festa não é estudante. Então a gente tem várias formas de falar a mesma coisa e a FGV brinca com isso. Então vamos procurar nas nossas alternativas aqui o que a gente achou, ver se a gente tem algo parecido nas alternativas. Bem, vamos lá. Todo jovem é estudante. Da onde que eu estou falando isso, né? Eu estou falando que todo jovem gosta de festa e que todo estudante é jovem. Mas eu não estou falando que todo jovem é estudante. Isso é falso. Não estou afirmando isso em nenhum momento. Quem gosta de festa é jovem. Eu estou falando isso em algum momento? Vamos analisar. Aqui eu estou falando o quê? Quem é jovem gosta de festa. Mas em algum momento eu falo que quem gosta de festa é jovem? Não. Olha só. Aqui basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu tenho um BC, né? Aqui nessa situação. Aqui eu estaria fazendo um CB, né? Quem gosta de festa é jovem. Se gosta de festa, então é jovem. E a gente viu que isso não é uma equivalência lógica. Eu tenho que inverter as duas e negar as duas. Aqui eu estou só invertendo. Então, não poderia ser. Tem o quê? Quem não é estudante não é jovem. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou olhando para a primeira, olha só, quem é estudante é jovem, só que eu neguei a primeira e neguei a segunda. Faltou o quê? Faltou inverter. Então, não pode ser essa daqui. Isso aqui é um caso de se não A, então não B. Então, não poderia ser essa daqui. Então, vou botar até o que faltou ser feito, né? Aqui faltou negar. Aqui faltou inverter. E vocês podem ver que em todas as questões eles brincam com isso. Em uma falta negar, em outra falta inverter. Sempre tem um detalhezinho que tem que arrumar. Na D diz, quem não é jovem não gosta de festa. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem a nossa de baixo aqui, B, C. A gente tem a nossa de baixo aqui, B, C.
que é quem é jovem gosta de festa, só que eu estou falando aqui, quem não é jovem não gosta de festa. Então, eu estou fazendo um quê? Um se não B, então não C. O que está faltando aqui para mim? Está faltando inverter. Faltou inverter. Eu precisava negar as duas e inverter, né? Então, não tem como chegar nessa como resposta certa. Por fim, a gente tem a E que diz, quem não gosta de festa não é estudante. E isso explica o caminho todo que a gente fez para resolver essa questão. Porque olha só, olha como é danada a FGV. Quem não gosta de festa não é estudante. O que é isso aqui? Gosta de festa é não ser. E não é estudante é não há. Então eu tenho se não ser, então não há. E onde é que eu tenho isso aqui? Tenho aqui, ó. Eu tive que achar o AC primeiro, né, fazendo o silogismo, para depois encontrar o não, se não ser, então não há, que é a nossa contrapositiva do silogismo. E aí a gente chegaria que se não gosta de festa, então não é estudante. Ou seja, quem não gosta de festa não é estudante. Portanto, a resposta é letra E. Viram o caminho chato que a gente teve que fazer? Fazer o silogismo para encontrar a contrapositiva, para olhar nas alternativas, né, qual que não era e por qual motivo não era, para no fim sobrar só a contrapositiva do silogismo. Então é um caminho longo e difícil mesmo, tá bom, galera? Questão difícil essa 48, mas eu quis trazer para vocês. A gente está no nível agora que a gente está misturando os assuntos, e aí vai ficando, né, mais complexo. Mas, como eu falei, a gente está chegando na parte final dessa lógica proposicional e depois, na minha opinião, alivia, tá bom? Então, bora para a próxima questão. Questão 52. Bem, questão 52 aqui para vocês, e ela diz o seguinte. Um crime financeiro foi cometido em uma empresa e o perito criminal precisa determinar se o gerente participou do desvio de verba. Os seguintes fatos foram apurados. Se o gerente tivesse aprovado a transação suspeita, então ela deveria ter sido registrada no sistema até o dia 15. A transação não foi registrada no sistema até o dia 15, e se a transação não foi registrada no sistema até o dia 15, então o gerente não a aprovou. Com base nessas informações, o perito pode concluir corretamente que... E bem, como resolver esse tipo de questão? Olha só, na primeira a gente tem que tipo de proposição lógica, né? Qual conectivo a gente está usando? A gente está usando o sim, então. Na segunda a gente está numa proposição simples, a gente não tem conectivo, olha só. A transação não foi registrada no sistema até o dia 15. Beleza. E na terceira a gente tem, se a transação não foi registrada no sistema até o dia 15, então o gerente não aprovou. A gente tem mais um caso de sim, então. Por onde eu começaria? Começaria pela simples. Então, sei lá, a transação não foi registrada no sistema até o dia 15. Então, isso aqui é uma verdade, né? Está afirmado. A transação não foi registrada no sistema até o dia 15. Se isso é uma verdade, vamos voltar para a primeira. A gente tem... Se o gerente tivesse aprovado a transação suspeita, sendo o nosso P, se então é uma seta, né? Ela deveria ter sido registrada no sistema até o dia 15, seria o nosso Q. Só que olha só, eu estou falando que a transação não foi registrada no sistema até o dia 15. Então, ela deveria ter sido registrada no sistema até o dia 15, só que não foi. Então, a gente está retornando um falso para esse Q aqui. Porque ela deveria ter sido registrada, mas não foi. Então está retornando um falso. Para se tornar verdadeiro minha condicional, esse sim, então, eu não posso ter que aqui seja verdadeiro. Porque aí seria um caso de VF que retorna falso. Vocês concordam? Então, o único valor que eu poderia assumir aqui é falso, que aí sim me retornaria verdadeiro. Então, eu tenho que é falso que o gerente aprovou a transação suspeita. Então, tem que o gerente não aprovou. Gerente não aprovou. Também tem que a transação não foi registrada. Transação não foi registrada. E que mais? Na terceira diz, se a transação não for registrada até o dia 15, que foi o caso, né? Ela não foi registrada, então isso aqui é V. Se isso aqui é V, para retornar V, o resto não pode ser F, né? Isso aqui não pode ser F.
Que se fosse, seria um caso de VF e retorna F. Então, não pode ser falsa a segunda parte. Vai ter que ser verdadeiro. Então, vou ter que é verdade que o gerente não aprovou. Então, eu tenho que o gerente não aprovou e a transação não foi registrada. Então, vamos para as nossas alternativas. Ah, o gerente aprovou. Aqui já está errado. O gerente aprovou a transação suspeita, mas alguém falhou em registrá-la, que até inventou uma informação que nem tinha na questão. Então, não é a A. A B, a transação suspeita foi registrada após o dia 15. Mas olha aqui, a gente já está afirmando aqui, a transação não foi registrada no sistema até o dia 15. Então, isso aqui não tem como ser. A B não é. A C, não é possível determinar se o gerente aprovou a transação. Bom, foi exatamente o que a gente fez aqui. A gente mostrou que o gerente não aprovou porque a transação não foi registrada até o dia 15. Então, a gente está provando aqui, tem sim como determinar. A D, o gerente não aprovou a transação suspeita, mas alguém a registrou em alguma data posterior ao dia 15. Cara, de onde é que a gente tirou isso aqui? Isso aqui é fontes da nossa cabeça, né? Não teria como ser essa questão. Em nenhum momento fala sobre alguém registrar depois, em uma data posterior, não poderia ser. Portanto, questão 52 só nos resta como gabarito a letra E, que é o quê? O gerente não aprovou a transação suspeita. Ele não aprovou. E aí ela não foi registrada. Então, a nossa resposta final é a letra E. 52, letra E. Tá bom? 52 feita. Vamos para a próxima, que é a 53, que é um pouco parecido, olha só. Considere como verdadeira as sentenças a seguir, tá bom? Casimiro é vascaíno ou Raquel é flamenguista. Se Raquel é flamenguista, então Rosa é botafoguense. Rosa não é botafoguense. É correto concluir que... Bem, é uma questão muito parecida com a anterior, só que a gente tem uma proposição diferente aqui. A gente tem um ou. Então, aqui a gente tem um ou, aqui a gente tem um sim, então. Sim, então, um ou eu posso representar assim, né? Acho que vamos botar pelos símbolozinhos que fica melhor. O sim, então. E eu tenho uma que é uma proposição simples. Rosa não é botafoguense. Sempre que a gente tiver uma proposição simples, vamos começar por ela. Porque olha como ela facilita a nossa vida. Rosa não é botafoguense. Eu já posso afirmar aqui, ó. Rosa não é botafoguense. Porque o enunciado já diz, considere como verdadeira as sentenças a seguir. Então eu já sei que Rosa não é botafoguense. Agora ela vai brincar um pouco com o fato de eu ter o sim, então e do ou. Olha só. Rosa não é botafoguense. Na de cima eu tenho se Raquel é flamenguista, então Rosa é botafoguense. Mas se eu sei que Rosa não é botafoguense, quando eu digo que Rosa é botafoguense, é falso. Então eu estou mentindo. Para isso ser verdade, eu quero que isso seja verdade, Raquel é flamenguista não pode ser verdade. Porque eu teria um caso de VF, isso retornaria falso. Então, a única resposta possível é que Raquel não é flamenguista. Então, vou anotar aqui. Raquel não é flamenguista. E se Raquel não é flamenguista, quando eu falo que Raquel é flamenguista, é falso, né, galera? Que eu já vi que ela não é flamenguista. Quando eu estou falando do ou, o que precisa acontecer para ser verdade? Vocês lembram da tabela verdade que a gente fez juntos? O ou, eu preciso que pelo menos uma seja verdade. Então, tem o benefício do governo. Eu posso chegar lá com o RG e o CPF. Posso chegar só com o RG, só com o CPF. E todos esses casos vão retornar verdadeiro. Desde que eu tenha um V, pelo menos, olha só. Um V, pelo menos, eu tenho que ter. Porque se eu não tiver, vai retornar falso. Então, como eu já tenho que Raquel é flamenguista, para isso ser verdade, eu só posso ter que Casemiro é vascaíno como verdade. Então, Casé é vascaíno. Então, com essas sentenças que me foram dadas, eu consigo concluir que Rosa não é botafoguense, Raquel não é flamenguista e Casé é vascaíno. Então vamos ver nas alternativas qual que reflete melhor o que a gente está procurando. Bem, a gente tem aqui letra A. Se Casimiro é vascaíno, então Raquel é flamenguista. Bem, eu tenho que
Casimiro é vascaíno. É verdade. Isso aqui é verdade. Raquel é flamenguista. Não, Raquel não é flamenguista. Então isso aqui é falso. E verdadeiro com falso, no sim, então, né, Vera Fischer retorna falso. Não é a alternativa A. Alternativa B. Se Casimiro não é vascaíno, então está me retornando um falso aqui, então Rosa é botafoguense. Só que Rosa não é botafoguense. Então está me retornando um falso aqui também. E falso com falso vai dar verdadeiro. Portanto, a resposta dessa questão é a letra B. Por descargo de consciência, vamos continuar fazendo para ver as outras. Então, Casimiro não é vascaíno. Isso é falso. Ou Raquel é flamenguista. Raquel não é flamenguista. É falso. E no ou, ambas falsas, retorna falso. Então não poderia ser a C. Na D, Casimiro é vascaíno. É verdadeiro. E Rosa é botafoguense. Só que Rosa não é botafoguense, então é falso. E no E, eu preciso de ambos os documentos para sacar o benefício. Preciso de ambas verdades. Aqui eu tenho uma verdade só. Então isso aqui vai me retornar falso e não pode ser essa. Na última eu tenho se Raquel não é flamenguista, que é verdadeiro. Então Casimiro não é vascaíno, é falso. Que me retorna um VF. E quando eu estou falando uma condicional sim, então isso me retorna falso. Portanto, não poderia ser essa também. Resposta final só poderia ser letra B. Bora para a próxima questão. Bom, galera, agora vamos para uma questão que, meu Deus do céu, questão 55. Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba. Se biba é bala, então não é bola. E se biba não é bala, então é babalu. É correto concluir que... E eu acho que a esse ponto do vídeo, da aula, eu já estou enlouquecendo, né, galera? Biba é bala, então não é bola. Biba não é bala, então é babalu. Vou até tomar um pouquinho de água aqui que eu já estou enlouquecendo. Mas vamos lá. Se biba é bala, então não é bola. Que conectivo a gente está usando aqui? Se biba é bala, então não é bola. É um sim, então. E a gente pode assumir que biba é bala como P e não é bola como Q. Ok? Ou não Q, como acharem melhor. Já embaixo eu tenho o quê? Se biba não é bala, então é babalu. Sim, então, de novo. Então eu tenho uma setinha aqui. Só que agora eu tenho biba não é bala. Se biba é bala é P, biba não é bala é não P. E é babalu, eu tenho que achar uma nova letra, né? Que não seja Q nem P, vai ser R, então. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Se P, então Q. E eu tenho aqui embaixo, se não P, então R. O que eu faço a partir disso? Bem, galera, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. E a gente aprendeu contrapositiva e silogismo nesse capítulo, nessa meta, né? Então, o que eu posso aplicar? Eu posso aplicar a contrapositiva aqui em cima, que vai me retornar o quê? A contrapositiva é negar as duas e inverter. Então, eu poderia ter, por exemplo, se Q, então não P. E olha aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho se não P, então R. Olha só o cara em comum aqui. O cara em comum aqui é o não P, não P. Ou seja, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Poa, Rio Grande do Sul, Brasil. Brasil. Se eu sou de Poa, então sou do Rio Grande do Sul. E se eu sou do Rio Grande do Sul, então sou do Brasil. Eu posso encurtar o caminho e dizer logo que se eu sou de Poa, então eu sou do Brasil. Isso é silogismo. Se eu olhar para a minha questão aqui, o que eu poderia cortar o caminho? Deixa eu apagar aqui, beleza. Poderia cortar o caminho dessa maneira, que eu teria, então, se não Q, então R. Q é o quê? Não é bola. Não Q, então é bola. Se é bola, então R é babalu. Beleza? Temos que procurar isso nas nossas alternativas, né? Se biba, faltou falar, né? Se biba é bola, então é babalu. A A diz, se biba é bola, então é babalu. Já era exatamente o que a gente estava procurando. Beleza. A B diz, se biba é babalu,
Já não é. Eu tô me embolando todo. Daqui a pouco eu vou estar falando Labubu aqui, cara. C. Se Biba não é bola. Não, mas Biba tem que ser bola. Se Biba não é Babalu, não tem como ser. Se Biba é bola, então não é Babalu. Foi quase. Errou aqui no não é Babalu, tá bom? Então a resposta dessa questão é a letra A. Se Biba é bola, então é Babalu.